Grande prazer começar mais um da série de webinars que nós estamos organizando aqui pelo CEP da FGV Direito de São Paulo, que é o nosso Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, que tem conduzido diversas pesquisas e trabalhos inovadores relacionados à transformação digital da sociedade, à economia digital, e com muito foco nas discussões sobre inteligência artificial, sobre regulação, sobre modelos de governança, e também um trabalho muito especial relacionado aos comitês de ética de inteligência artificial, que foi uma das pesquisas que nós lançamos recentemente. E dentro dessas atividades, nós também lançamos recentemente um livro, que tem a professora Dora Kaufmann e a professora Patrícia Peck como uma das autoras desse livro, que são profissionais que a gente admira e que tem uma dedicação de muitos anos a esses temas, né? O nosso livro se chama Ética, Governança e Inteligência Artificial, pela editora Almedina, e tem grandes autores, como a professora Ana Frazão, o Alexandre Pacheco, aqui da FGV, a Marina Pfefferbaum, o Lucas Latini, o Diogo Cortis, também o Lucas, né, Latini e vários outros autores aqui também. E ao longo aqui da nossa fala, eu vou falando um pouco mais sobre o livro. Realmente é uma discussão muito atual e que a gente vê, né, toda essa dinâmica e essa complexidade da inteligência artificial sendo discutida no mundo todo, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Na Europa a gente tem as discussões do chamado AI Act, que tem tramitado nos últimos anos, né, com a participação de todos os países membros da Comunidade Europeia, né, e do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia. Nos Estados Unidos, né, a gente tem uma participação direta do Executivo nessa discussão e várias iniciativas legislativas sendo também discutidas por lá. E aqui no Brasil a gente tem o PL 2238 de 2023, que foi objeto de uma comissão de juristas, né, que preparou um texto para ser discutido agora, a partir desse segundo semestre no Senado. Então, a gente tem essa discussão muito forte e viva, né, em todos esses países, tentando entender como funciona, quem são os atores, quais as discussões relacionadas à responsabilidade, e quais as boas práticas de governança, né? A gente tem, obviamente, que a inteligência artificial tem uma interligação com a produção de dados, mas são assuntos, né, próprios. Mas a gente também teve uma experiência muito importante, né, de produção de dados no mundo todo nos últimos anos, que também trouxe lições importantes, né, de governança, de accountability, de prestação de contas, de responsabilidade, né? Então a gente também tem uma curva de aprendizagem, né? Volto a dizer, apesar de assuntos diferentes, né? Também isso tem nos ajudado também a entender boas práticas em alguns caminhos. E nós vamos começar aqui com as nossas autoras, a professora Dora e a professora Patrícia, falando então um pouco de cenário, né, para a gente poder entrar de fato nos artigos e ter um bate-papo e algumas perguntas relacionadas às questões que elas trouxeram nos seus textos, né, mas a gente começar falando de um modo geral, como é que vocês estão vendo, né, essas discussões no mundo inteiro, especialmente na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né, para onde vocês acham que caminham, quais são os pontos principais e os desafios para a gente regular algo tão complexo. Então, vamos começar com a professora Dora, né, que realmente é uma grande estudiosa, tem tido um protagonismo muito importante aqui no nosso país e também reconhecida não só nacionalmente, como internacionalmente. Então, professora Dora, quais são os pontos principais dessa discussão e os desafios dessa regulação para a gente poder, de fato, depois do nosso bate-papo, falar um pouco sobre, né, o seu artigo e também depois da professora Patrícia. Bom, oi, Alexandre, é um prazer participar desse encontro. Eu sou fã dos dois, a Patrícia igualmente, ela sabe disso, e foi também uma honra participar desse livro. Esse livro tem autores importantes e o tema é absolutamente prioritário hoje de ser discutido, né? Pensando sobre o panorama geral, está muito complexo, né? Não é simples. Algumas, mesmo quando a gente pensa e eu escuto
em alguns painéis que o processo de regulamentação está avançando na Europa, que está em fase final, mas quando a gente vai assim conversar com pessoas que estão diretamente envolvidas no processo, não é tão simples assim, né? Tem inúmeras divergências, tem inúmeras questões não resolvidas, e, da mesma forma, está acontecendo no Brasil. Eu vejo algumas barreiras, né, nesse processo, e parte delas eu até abordei no meu artigo desse livro, né? A primeira barreira é o desafio de convergir interesses e legislações locais, né, na busca de um entendimento regional global, porque não, não tem como você tratar a questão da regulamentação da inteligência artificial no âmbito apenas local, porque é isso, envolve, são grandes plataformas internacionais, que são os maiores usuários da inteligência artificial, a base de dados é global, né? As grandes bases de dados são globais, são processos, elas são formadas através do processo de rastreamento na internet, na web, mundialmente, e, bom, e por N outras razões, não dá para você pensar apenas estabelecer diretrizes locais, né? Então, tem que ter alguma articulação regional ou global. A segunda barreira, eu acho que também tem se falado bastante, e que toda a experiência na interação no Brasil, sem dúvida, mas também na Europa, é a questão da lacuna de alfabetização entre os desenvolvedores e os reguladores, né? É uma tecnologia, como eu disse, complexa, não é simples o entendimento da tecnologia em si, da sua lógica, do seu funcionamento, e se já é difícil entender como ela funciona, não passa a ser uma tarefa difícil também, ou pelo menos um desafio, entender a totalidade, a abrangência dos seus efeitos sobre a sociedade. Então, por isso que eu sempre tenho defendido que precisa de tempo, são processos assim, de tempo, e o tempo é importantíssimo para discutir os arcabouços regulatórios, propostas regulatórias na sociedade, mas também o tempo é fundamental para os próprios reguladores conhecerem, né? Eu sempre me faço a pergunta como você pode regular um objeto do qual você não entende, né? Então, eu acho que esse tempo é fundamental para isso, para criar uma familiaridade, para criar um certo conhecimento, que, pelo menos, eu acompanhei um pouco e tenho acompanhado nas interações com pessoas em situações chaves na Europa, é que o caminho que alguns parlamentares europeus tomaram era capacitar a sua equipe, os seus assessores, né? Então, tem, de fato, alguns parlamentares, algumas equipes desses parlamentares que vêm se especializando, inclusive produzindo artigos sobre a inteligência artificial. Então, eu acho que isso é um caminho que eu recomendo no Brasil, que eu vejo como importante, né? Então, isso são a terceira barreira, eu acho que a gente vivencia no cotidiano, é a redução do tempo, né, entre os lançamentos, entre o avanço da inteligência artificial, das soluções de inteligência artificial, e o tempo de maturação de um processo regulatório que, no ambiente democrático, é natural. Como eu disse antes, tem que ter um tempo, tem que ser discutido na sociedade, tem que incluir todos os agentes, né, desde das agências reguladoras setoriais, desde a universidade, as empresas, né, a academia em geral, bom, todos os que é um conjunto muito grande de agentes que forma esse ecossistema de inteligência artificial. Então, esse tempo dessa maturidade é um pouco conflitante com o tempo de avanço das soluções de inteligência artificial. A gente acabou de viver isso, que o cerne inicial das propostas de regulamentação, tanto da Europa quanto a nossa, estavam baseados no conjunto, né, na categoria conhecida como IA preditiva. Com o avanço da IA generativa, tiveram que ser reestruturados o teor dessas propostas. E, todo momento, estão surgindo outras soluções, de outro tipo. Então, essa defasagem entre o processo de regulamentação natural, que exige uma discussão na sociedade, que toma tempo, e o avanço acelerado da inteligência artificial é uma outra questão. E eu acho que
é isso, é um pouco... A quarta, talvez a última que eu poderia citar, é a realidade e a natureza dos processos regulatórios. Bom, isso é o que eu já falei. Então, é isso. Eu acho que essas são barreiras, né, ou desafios no processo de regulamentação que acho que todos estão vivendo. Nos Estados Unidos, a cultura e a maneira como a sociedade se enfrenta os desafios da inteligência artificial, tem enfrentado, é muito distinto da Europa. E eu acho também que tem uma série de questões, né? As iniciativas, se por um lado é positivo, as iniciativas devem ser saudadas, as iniciativas do governo, da administração Biden e... Bom, deu um branco agora o nome da vice-presidente americana. Bom, então, da administração do governo do presidente Biden, né, está participando dessa discussão, tendo um protagonismo. Por outro lado, me preocupa o fato de que os principais interlocutores dessas iniciativas do governo do presidente Biden têm sido os executivos, CEOs das empresas de tecnologia, das Big Techs. Então, acho que não deveriam, eles têm que participar da discussão, mas não me parece que deveriam ser os principais interlocutores na discussão sobre regulamentação, porque é como se, na verdade, você, colocando dessa maneira, você está reforçando o ponto da autorregulamentação, né? Então, a autorregulamentação é uma coisa, o que as empresas devem fazer para proteger a sociedade e a sua reputação, mas elas não podem ser os principais interlocutores, né? Eu acho que tem que ser chamado especialistas de várias áreas que possam discutir, neutros, isentos, né? Que possam discutir e dar substância para o governo do presidente Biden ou para qualquer outro governo sobre o processo de regulamentação. Então, é isso, assim, tem milhões de coisas para serem ditas, mas, para começar... Só aproveitando um pouco, antes de passar aqui para a PEC, né, para explorar um pouco mais essa questão, você tem defendido a importância, né, dessa regulação se interligar com as regulações setoriais, com agências reguladoras setoriais, né? Então, obviamente, além do diálogo com o mercado, né, e com os atores principais da sociedade civil, como é que você vê a importância, né, dessa participação e qual o papel das agências reguladoras setoriais dentro desse sistema que está tentando ser criado? No meu ponto de vista, as agências reguladoras elas são o principal protagonista desse processo, né? A inteligência artificial, como uma tecnologia transversal, ela está sendo aplicada em todos os domínios. Hoje eu desconheço um domínio que não esteja usando a inteligência artificial. Então, eu não vejo como nem você criar diretrizes regulatórias gerais, né? Eu acho que aí, se você cria, você está criando princípio lógico, porque quando cada setor de atividade, de implementação, cada domínio tem as suas especificidades, e, ao mesmo tempo, que é uma outra questão, não adianta você ter uma regulamentação se você não tem instrumentos de fiscalização, né? E a fiscalização se torna mais difícil ainda se você atribui a fiscalização para uma agência centralizada, porque aí como que ela vai dar conta e quem seriam esses fiscalizadores para dar conta de um assunto tão vasto, tão complexo. Então, eu sou a favor, desde o início, que seja o protagonismo. Pode ser que tenha uma diretriz geral, né? Como eu disse antes, principiológica, alguns elementos que norteiem as agências regulatórias setoriais, mas eu acho que o protagonismo de regular e fiscalizar tem que ser das agências, como elas fazem sempre, né? Cabe ao Banco Central, sempre coube ao Banco Central regular o setor bancário, a indústria bancária. Então, o que passa a ser feito em relação à inteligência artificial? Ele agora tem que regular e fiscalizar produtos que usam inteligência artificial. Então, você pega a Anatel regula o setor de telecomunicações. O que tem que acrescentar a função já da Anatel? São produtos para o setor de telecomunicações com o uso de inteligência artificial. Como é que o setor de telecomunicações
está usando e como deveria usar, quais são os cuidados para proteger os seus usuários, e aí vai a mesma coisa a Anvisa, quer dizer, todos os setores eles têm regulamentação, né? Então, nós não estamos falando assim de uma situação, de uma sociedade onde não tem nenhuma regulamentação. E mais, a regulamentação da inteligência artificial, mesmo hoje não tendo marco, ela já tem situações, como, por exemplo, o artigo 20 da Lei de Proteção de Dados, que a Patrícia conhece muito melhor do que eu, como a Lei de Proteção ao Consumidor, como algumas regulamentações setoriais, que elas já endereçam diretamente ao uso de produtos e serviços com inteligência artificial. Então, isso também precisa ser conversado, precisa convergir, né? O que tem em cada setor, o que já existe de regulamentação, de diretrizes, de normas em vigência que precisam conversar com um arcabouço regulatório específico para a inteligência artificial. Então, por isso que eu sempre tenho defendido. Eu acho que não tem ninguém melhor, por exemplo, no setor bancário, financeiro, do que o Banco Central para cumprir o papel de regulador e fiscalizador. E aí vai em cada um dos setores. E todos os setores hoje são regulados, né? Não existe nenhum setor que assim, qualquer um faz qualquer coisa. Então, eu acho que é isso. É seguir o processo, a lógica normal da sociedade. Não é mudar a lógica de funcionamento do ponto de vista legal, é seguir o que já existe, o aparato regulatório que a gente tem já em vigência, que organiza a maneira de funcionar da nossa sociedade. Muito bom. Lembrando que o artigo da professora Dora, né, é o artigo Decisão Automatizada por Inteligência Artificial. A imparcialidade maquínica tende a superar a imparcialidade humana. E também aproveitando para fazer o disclaimer que faz parte aí de todos os nossos webinars, que as manifestações expressas dos integrantes, né, dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos os presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de imagem para essa transmissão, que ficará disponível aqui nos canais da FGV. Então, a nossa ideia é realmente trazer, né, todas essas opiniões de grandes especialistas para colaborar com essas discussões todas que estão acontecendo aqui. E certamente a professora Dora e a professora Patrícia são grandes protagonistas dessas discussões. E aí, vindo aqui falar com a Patrícia, que nós nos conhecemos aí há mais de uma década, né, Patrícia? E acompanho aí todas as suas falas, e uma das que eu mais gosto, né, é que você gosta de escovar byte, não é isso? Porque a gente tem muita discussão teórica, né, e são poucas pessoas que, de fato, trabalham com isso, entendem da tecnologia, né, e de fato, você tem tido um papel muito importante como professora, como autora, e isso também se interliga aí com o seu trabalho do dia a dia, sua experiência, né? E como membro do conselho da NPD, né, estando lá em Brasília, participando dessas discussões, como você tem visto essa discussão aqui no Brasil, né? Como eu disse, obviamente, né, nem tudo tem a ver, quando a gente fala de inteligência artificial, com produção de dados, né? Tem muitos sistemas que são criados e desenvolvidos sem a necessidade de utilização desses dados, mas obviamente a gente tem uma interligação muito grande de determinados tipos, né, de sistemas ou setores, quando a gente fala, né, de consumidores, nas relações de trabalho, por exemplo, a gente tem visto já uma primeira legislação americana, né, lá de Nova York, já determinando, por exemplo, né, nos sistemas de inteligência artificial utilizados, né, no RH das empresas, né, já a necessidade de uma auditoria externa. Então, como é que você tem visto essas discussões em Brasília, né? E como você vê, de um modo geral, essa interligação e as preocupações do uso de dados nesses sistemas para depois, na próxima rodada, a gente poder, de fato, entrar aí nos artigos? O microfone. Eu vou destravar. A gente faz isso para não fazer barulhinho, né? E não podíamos ficar sem essa famosa frase das lives, né? Que é o áudio. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra participar de uma obra organizada aqui, né? Por você, pela FGV, num tema tão atual e de desbravar, né? Esse assunto da inteligência artificial, que somos todos aí
pesquisadores, né? E estamos sempre buscando aí estudar profundamente o assunto e fazer um painel, né? Tanto com você como com a professora Dora é realmente muito gratificante. É, de certo modo, sei que vai ser a próxima rodada falar do artigo, mas como você comentou, esse comparado, né, esse comparativo aqui de Brasil, de como está essa visão aqui lá em Brasília, e citou Estados Unidos, Nova York, né? Quando eu comecei meus estudos de inteligência artificial, que foi para minha tese do doutorado na Universidade de São Paulo, eu escolhi justamente fazer Direito Comparado e no Departamento de Direito Internacional, com orientação da professora Maristela Basso. Então, imagina que isso foi em 2013, que eu apresentei o projeto, fui aceita em 2014, para fazendo uma pesquisa internacional em 2017, para comparar Brasil, Europa e Estados Unidos, e defender em 2018 que o assunto continua avançando e exigindo nossa atualização. E, por conta disso, é importante refletir que, lá naquela época, e para a gente olhar o futuro, né, o presente e o futuro, a gente volta lá no passado, o meu artigo, que eu não vou comentar agora, só na próxima rodada que você pediu, eu trouxe, nessa parte de responsabilidade civil, justamente um estudo de caso dos Estados Unidos, que é lá de 1984, quando lá no início o uso já de robôs, de máquinas que traziam o início de uma robotização ali americana, já haviam primeiras decisões nos Estados Unidos, mas baseado numa visão de um direito mais consumerista, de que aquela ideia de criador e criatura, e que o criador responde pela criatura, de que, portanto, o robô sozinho não vai responder por ele próprio, que é um princípio também no direito romano-germânico, que o Brasil tem muito essa referência, de que a coisa perece para o dono, naquele sentido do proprietário, e aí no sentido consumerista é o fabricante, e aí o proprietário como primeiros responsáveis. Quando eu fiz minha pesquisa em 2017, eu visitei lá na Alemanha, né, algumas instituições, e tinha recém saído a legislação de carros autônomos na Alemanha como referência e com todo um princípio de acessar a black box, né, a caixa preta do veículo autônomo, se houvesse uma colisão, mas trazendo também essa questão de responsabilidade de proprietário ou acionando o fabricante, né, dentro de algo que também a indústria automotiva já tem uma lógica nessa questão. Quando a gente vem para o Brasil e pensando uma regulamentação nacional de inteligência artificial, a gente não pode sair de uma corrida robótica que a gente está vivendo no mundo, em primeiro lugar. Então, a gente tem que entender um modelo socioeconômico que está sendo trazido. Daí porque também na minha leitura, no meu artigo, até cito um autor, né, o Max Tegmark, que fala muito de que a gente deveria tratar certas pautas em tratados internacionais, conciliar isso mais em âmbito de organismos internacionais, poderia ser OMC, sabe, OCDE, poderia se pensar, mas tudo bem, a gente fica fazendo União Europeia uma coisa, Canadá uma coisa, Estados Unidos outra coisa, China outra coisa, e Brasil corre lá, e aí um olhando um pouco o que o outro está fazendo, mas em indústrias que têm alto impacto em nível globalizado, a gente precisa uniformizar padrões e conceitos, né? Então, a gente já viu isso com proteção de dados pessoais, que você mesmo estava comentando um pouco, né? Eu venho com essa pauta da proteção de dados pessoais, até porque estive ali como conselheira, né? E agora estamos nessa discussão de recondução de mandatos, estou na lista tríplice e tudo, mas assim, se a gente pensar parado na proteção de dados pessoais foi por conta do estudo da inteligência artificial, porque nenhum algoritmo, nenhum IA sequer consegue avançar se ela não se alimentar, né, muito de dados. Ou seja, a gente não chegou aqui pós 2020 e pouquinhos já, indo, né, mirando para 2030, 2040, quer dizer, aonde vamos chegar
para frente, sem termos vindo desde aquela sociedade de 1950, que é pós-Segunda Guerra Mundial, os primeiros algoritmos, e queria até fazer aqui uma referência, uma saudação, uma homenagem, né, a uma dupla, né, que praticamente é a Ada Lovelace e Alan Turing, né, quer dizer, se esses dois não tivessem arquitetado ali primeiros códigos, né, de programação com a Ada Lovelace, se o Alan Turing não tivesse ficado naquela questão de ter que quebrar a máquina Enigma em termos de criptografia, tá? Talvez a gente não tivesse dado ali saltos, não tivesse tido a corrida para a Lua, quer dizer, tem muita coisa que nos fez chegar até aqui do ponto de vista dos avanços algorítmicos, de poder de processamento, de bases de dados, né? Entre outros. O que eu quero dizer? A gente olhar agora no regulatório, querer abraçar o mundo, acho que foi o que a professora Dora colocou, né? De uma forma horizontalizada, numa lei muito extensa, que já queira definir todos os tipos de risco, todas as implicações, em todas as aplicações que a IA possa ter, que tem vários perfis, né, conforme o setor, né, que ela for aplicada, e ainda encontrar ou criar um novo regulador que também trate isso centralizado, entendendo todas essas nuances, eu acho que é um desafio muito grande, ou até assim, quase como inatingível, né, do ponto de vista do curto ou médio prazo, porque a gente ainda está vivendo a experiência no Brasil de conseguir implementar a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de conseguir trazer uma nova autoridade que é a ANPD. E essa experiência está mostrando como difícil você trazer um regulador técnico com uma nova matéria, com um orçamento, consiga fiscalizar, criar uma campanha educativa, cultura, né, todo esse trabalho. Então, a gente não pode perder o timing, né, o momento da aceleração dos modelos de negócios econômicos, né? Então, lógico que o mercado precisa se manter, né, nessa agilidade, nessa velocidade, e a legislação precisa ser algo que dê suporte de segurança jurídica. Então, é aquele menos que vira mais, né? É melhor regular um mínimo necessário que consensue, que é aquela questão principiológica, conceitos, questões éticas, mas se a gente pesar demais, pode virar uma camisa de força que atrapalhe nesse momento que você está estruturando os modelos de negócios, da inovação. Então, voltando só um tiquinho para o artigo, né, que ele fala muito sobre responsabilidade civil na parte da inteligência artificial, esse modelo dos robôs e aí de algumas aplicações, né? Você faz uma ponte, né, lá de 84, você chega até agora. Até quando você vai aplicar essa questão da responsabilidade, acontecer igual se aquela aplicação estiver sendo de reconhecimento facial numa situação de segurança pública, ou se for um drone, ou se for um carro inteligente, ou se for uma utilização, por exemplo, de um algoritmo com e-commerce para compras, ou se estiver utilizando no ambiente de ensino para poder propor alguma coisa de ensino-aprendizagem, quer dizer, mesmo quando a gente trata essa questão em si, pode ser que tenham diferenciações que você não possa apenas escrever numa regra tão simples, né, numa regra geral. Então, eu olho com um pouco de preocupação, Alexandre, porque em Brasília tem-se a impressão de querer acelerar agora a tramitação do PL 2338, né, no Brasil. Eu acredito que é um trabalho muito importante que está sendo feito, seja pela comissão de juristas, seja ali no Senado, na Câmara, de aprendizado da matéria. É um tema técnico, um tema árido, precisa de aprofundamento, mas
como acontece com o nosso exercício legislativo no Brasil, você começa com uma regulamentação, começou lá no PL, né? 2120, que com uma quantidade de artigos, depois cresce, aí a gente, de repente, quer tratar tudo, abraçar o mundo dentro da regra, do regulatório, né? E aí depois a gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio. Mas minha visão está até um pouquinho no artigo, é autorregulação regulada, é trazer mecanismos de soft law, trabalhar códigos de conduta e guias de melhores práticas, não só fazer o top-down, mas fazer um bottom-up de mercado, e é uma pauta que definitivamente a gente se pergunta, eu até queria ouvir tanto a professora Dora quanto você, professor Alexandre, o Brasil está preparado para já ser o primeiro, porque fica parecendo que a gente quer sair na frente, né, um protagonismo, a trazer já uma legislação que trata disso tudo, e será que a gente consegue revisitá-la? Né? Será que a gente tem um processo hoje, depois que a gente cria uma lei, a gente mantém ela atualizada, revisita, né? Trabalha a lei, o que é melhor, né? Com lei ou sem lei? Né? Eu acho que fica um pouco esse debate, né? Porque às vezes eu sou da época, sabe, Dora? Dizer assim, é melhor às vezes não ter contrato do que ter um mau contrato. Um contrato escrito ruim ou que possa trazer alguma coisa que a gente não tenha tratado adequadamente, né? E aí, se a gente olhar as demais regras, as demais legislações, talvez a gente consiga trabalhar bastante ainda num campo de soft law, de guias de conduta de governança, que é o tema do livro, da governança, aqui da nossa palestra da ética da IA, que é o trabalho que a Dora realiza junto com o Alexandre, que a gente tem participado junto em alguns projetos, né? O quanto há de espaço hoje para se realizar em governança, em construir um framework, e que isso possa inspirar um sandbox regulatório, e que a partir daí se construa, né, uma legislação que tenha mais aderência às soluções que estão sendo trabalhadas nos setores, né? Não sei se fazer primeiro a lei, para depois ver o que os setores estão fazendo, sabe? Se a lei vem primeiro, sabe o ovo ou a galinha, né? Vem primeiro a lei ou vem primeiro as iniciativas de sandbox regulatório, de códigos de conduta, que talvez pudesse encontrar mais facilmente os caminhos para tratar a temática que é técnica. Ela é muito técnica. Tá? Então, devolvo a palavra, né? Agradeço, eu acho que a Dora já tem ali a réplica, né? Para já fazer aqui o nosso debate, Dora. Posso falar? Só antes de voltar para você, Dora, só lembrando a todos que nós estamos aqui, né, numa série de webinars para o lançamento do livro Governança e Ética e Inteligência Artificial, da editora Medina, que é uma das atividades, né, das várias pesquisas e publicações aqui do CEP, da FGV Direito de São Paulo, livro que foi coordenado por mim, junto com a Marina Pfefferbaum, com o Alexandre Pacheco e a Ana Silveira. E Peck, para passar aqui e fazer a ponte aqui com a professora Dora, né, nós escrevemos um artigo recentemente no Valor Econômico, que é justamente regular IA, mas sem precipitação, né, porque a gente tem hoje um grande ponto, né, que toda essa discussão começou muito querendo regular a tecnologia, e obviamente esse não é o caminho, né, é muito mais a gente entender quais são os impactos, né, nas pessoas, nos grupos, na sociedade, quais são os riscos envolvidos, e o outro ponto muito importante, né, nessa vontade de regular rápido, é que essa tecnologia está sendo construída agora. A gente está entendendo um pouco melhor como é que ela funciona, a gente tem toda essa questão da Generative AI ganhando muito espaço, né, nesse último semestre, e isso até mudou ou trouxe novas dimensões para a discussão até na Europa, né, até da cadeia de suprimento, de supply chain aí, né, dos vários atores
que compõem, assim como a gente vê no mercado financeiro, né? Por exemplo, você tem lá um sistema de meios de pagamento, né? Será que quem tem o sistema de meio de pagamento vai ter a mesma responsabilidade e obrigação que o próprio banco, né? Então, quem são esses atores? Quais são os níveis de responsabilidade? Então, tudo isso a gente está aprendendo agora, né? A tecnologia está se desenvolvendo, a gente está entendendo um pouco melhor. Então, é por isso que a gente tem uma dificuldade de ter uma regulação muito rápida, né? Porque as coisas estão mudando e estão acontecendo agora, e esse desafio, então, de trazer esses atores, né? Trazer as empresas de tecnologia, trazer as agências reguladoras, trazer a sociedade civil, para, de fato, a gente ter essa discussão ampla, né? Como a gente tem visto. Então, para passar a professora Dora, e aqui entrando já no artigo, e que tem a ver aí com a réplica aí, imagino, né? A professora Dora, no seu artigo, colocou que principalmente, né, a pandemia trouxe essa aceleração digital e, ao mesmo tempo, né, vem acelerando também as desigualdades sociais, né? Então, a gente tem, de um lado, todas essas inovações, todo esse avanço, mas a gente continua, né, com um cenário de miséria e diferenças sociais, né, e relacionadas aí ao bem-estar das pessoas, né? Então, de um modo geral, esse desenvolvimento tecnológico não tem garantido, pelo menos até esse momento, né, essa sociedade justa, equânime, né? Então, essa discussão que ela traz, né, de justamente como é que a gente vai conciliar essa inovação com a mitigação desses riscos éticos e sociais e colocando, né, que esses princípios gerais, essa autorregulação pelo setor também de tecnologia, pelo mercado, né, nem sempre se mostram eficientes aí para todas essas externalidades negativas, né? Então, professora Dora, aproveitando a réplica aí provocada pela Patrícia, né? Mas como é que a gente concilia? Qual a importância, então, da regulação, né? Como fazer isso, né? Que você já começou falando, mas como é que a gente cria o balanço, né? Entre a regulação e essa autorregulação, essas boas práticas de mercado, né? A gente teve recentemente lá na ONU, em Genebra, né? No AI for Good, tivemos a oportunidade de falar juntos lá no evento, e a gente viu todo um esforço mundial, grandes líderes, né? Dos países, do mercado, né? Discutindo essas boas práticas, tentando endereçar essas questões ligadas aos ODS da ONU, né, justamente se preocupando com o impacto social, né, de todas essas novas soluções, né? Então, como é que a gente acha esse balanço entre inovação, regulação e autorregulação? Bom, eu tenho dois comentários. Assim. Primeiro, eu sinto uma falta muito grande em todo o debate sobre regulamentação que eu participei, né, como especialista convidada dos processos na Câmara, no Senado, e também entre em fóruns, vários painéis. Eu sinto muita falta, eu percebo um desconhecimento de como, de fato, a inteligência artificial está sendo usada no Brasil. Né? Então, para mim, assim, é um ponto de partida. Toda vez que você pensa numa nova regulamentação, numa nova norma, o ponto de partida é você investigar o que está acontecendo, quais são os potenciais danos, o que precisa ser regulamentado que as regulamentações vigentes não estão atendendo. Então, para mim, é sempre o ponto de partida, senão para que você vai criar uma nova regulamentação? É para alguma coisa, para suprir uma lacuna de proteção da sociedade que se faz necessário. Então, eu acho que primeiro, assim, num processo que, de fato, que traga substância, que traga benefícios para a sociedade, eu acho que tem que começar por aí. Então, o que está sendo usado hoje de inteligência artificial? Porque uma parte, hoje, o brasileiro, a vida do brasileiro está mediada pela inteligência artificial, porque é ela que está na essência das grandes plataformas, dos aplicativos que a gente usa no cotidiano. Mas isso são soluções, são plataformas, são aplicativos que são desenvolvidos pelas big techs americanas, fundamentalmente. Então, mas aqui no Brasil, do ponto de vista de desenvolvimento, nós temos um conjunto relativamente significativo de startups criando soluções com inteligência artificial. O que são essas soluções? Precisamos investigar. São soluções que usam, por exemplo, a tecnologia base, os modelos básicos dessas grandes multinacionais americanas e, a partir daí, criam soluções, aplicações específicas, ou elas estão criando alguma coisa diferente? O que está sendo feito nas universidades? Quando a gente fala que a justiça brasileira está usando bastante inteligência artificial, quais são de fato? Porque eu tenho a impressão que parte
dos modelos que são ditos que estão sendo usados pela justiça como de inteligência artificial não são de inteligência artificial, me parece que são modelos de automatização, processos de automatização de processos da justiça, né? Então, com esse levantamento, para mim, é um ponto de partida muito importante. Quando a Comissão Europeia começou o processo em 2018, uma das primeiras iniciativas foi criar exatamente um observatório para identificar como estava sendo usada a inteligência artificial no âmbito da Europa. Então, eu acho que a gente não fez isso de uma maneira organizada, de uma maneira profunda, e, para mim, isso é porque, num estudo desse, a gente acaba, nós, como sociedade brasileira, identificamos quais são os pontos de fragilidade e onde, de fato, tem que ser o foco, ou deveria ser um dos focos de uma futura arcabouço regulatório. Isso é um. Dois, eu acho que enfrentar essas questões da desigualdade, que, de fato, a inteligência artificial, até então, pelo que a gente tem observado, ela está aumentando a desigualdade, como todas as tecnologias digitais, né? Ela tem inúmeros benefícios, mas ela também deixa de fora uma parte grande da sociedade. No caso da inteligência artificial, ela está expandindo o processo de automatização que já existia, automatização programada, então, que está entrando em funções cognitivas, então, de fato, tem um impacto negativo muito grande no mercado de trabalho e outras questões para a educação, bom, em suma, todas as... Para mim, hoje, o inédito é a nova interface homem-máquina. Então, através da tecnologia de inteligência artificial, à medida que ela está sendo incorporada nas plataformas, por exemplo, num caminhão, nos equipamentos todos do agronegócio, nos equipamentos médicos, ela está oferecendo inéditas outras formas de interação homem-máquina. Isso tem um impacto, porque precisa de qualificação diferente, de qualificação específica, né? Então, todas essas questões, e outras questões também, as decisões com viés discriminatório, inúmeras são as questões. Eu acho que tudo isso precisa de uma estratégia de inteligência artificial do país, que a gente não tem, né? Então, para que a gente precisa se precipitar, como a Patrícia falou, para ser o primeiro no mundo que tenha um arcabouço regulatório de IA, se a gente não tem uma estratégia de desenvolvimento e uso da inteligência artificial no Brasil, né? Nós não temos um ecossistema organizado pela área pública, pelo poder público, pelo governo federal, que favoreça o desenvolvimento, que significa, se a gente analisar as principais estratégias no mundo, eu estudei mais profundamente 8, que eu julguei que eram as mais importantes. Todas elas têm investimento, tem uma parte importante dedicada à qualificação, à educação, tem como que se cria infraestrutura. Nós temos uma carência muito grande de infraestrutura no Brasil. Nós não temos nem... a maior parte do país não tem cobertura, acesso à internet de qualidade. Isso é básico, né? Então, a infraestrutura nossa é muito precária para implementar tecnologias digitais, mais ainda em tecnologia de inteligência artificial. Nós não temos data centers robustos para rodar a sofisticação, a característica, a natureza dessas tecnologias. Então, em suma, para mim, assim, o prioritário você ter você tem que ter, junto com a discussão da regulamentação, você tem que fazer um levantamento do que está acontecendo no país, quais são as maiores fragilidades, para você poder ter uma regulação que adresse de fato o que está acontecendo. Tem que participar da discussão internacional, porque tem que estar alinhado, tem que estar coordenado com os esforços e todas as iniciativas globais, e tem que ter uma estratégia de desenvolvimento da inteligência artificial, senão não adianta nada. A principal questão, me parece, hoje, não é o principal problema nosso, não é a regulamentação, o principal problema é uma estratégia de desenvolvimento da inteligência artificial. Nós estamos ficando totalmente para trás, nós somos usuários das grandes empresas internacionais, né? Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente capacita as universidades com verbas, com infraestrutura, para desenvolver tecnologia, desenvolver soluções, de fato, no mercado brasileiro? Quais seriam essas soluções?
Então, eu acho que tem toda uma discussão tão mais importante que me parece assim, me parece até meio... Se no Ocidente nenhum país hoje, nenhuma região conseguiu ter uma regulamentação de inteligência artificial, por que razão nós no Brasil, que não somos produtores dessa tecnologia e somos meros usuários, precisamos sair na frente e apresentar alguma coisa que, se ninguém está conseguindo, é porque, no mínimo, não é simples, não é trivial, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que... tem muito dever de casa ainda para ser feito, né? E eu não vejo essas discussões acontecerem no âmbito da regulamentação, né? E, de fato, né, vou falar aqui do meu lado, mas imagino que que a professora Dora e a Patrícia também concordam, né? Obviamente que a regulação é muito importante, né? Veja a questão da LGPD, né? Como tem sido importante aí para, de fato, a gente ter esses direitos aí refletidos na legislação, né? Então, o ponto não é ter ou não ter a regulação, é justamente quais são os cuidados, né? E o caminho para a gente, de fato, chegar a resolver e a trazer soluções para uma atividade tão complexa, né? E que, de fato, também não tem a ver simplesmente com a tecnologia, porque inteligência artificial também não é uma coisa só, né? São muitas técnicas diferentes, né? Muitas vezes a gente tem automação junto com técnicas de inteligência artificial, então a gente tem uma complexidade para entender, como a professora Dora falou, como funciona, tem uma simetria de informação, né, entre os gestores, os desenvolvedores, né, os próprios reguladores. E aí, Patrícia, nós estamos curiosos aí para saber esse caso, né? A gente tem visto muitas discussões também, né, sobre responsabilidade civil relacionadas ao uso de IA. A gente tem sempre aquela discussão clássica, né? Quem é o culpado, se é o programador, se é a empresa, né? Se é quem contratou, etc. Nós vimos um primeiro caso recente aí nos Estados Unidos, né, de um escritório de advocacia que entrou com uma ação contra uma empresa aérea, né, e usou aí o chat GPT e o sistema e a solução trouxe, né, precedentes que não eram verdadeiros, né, e lá nos Estados Unidos, como é um modelo, né, baseado em precedentes, né, ele não teve como comprovar, uma vez questionado pelo tribunal, e aí quem tomou a multa, né, foi o próprio advogado junto com o escritório, falando, olha, você que usou, você que se entenda aí com o seu ciclo aí, né, de fornecedores, mas a responsabilidade é do escritório para você usar aqui. Então, a gente começa a ter esses precedentes, né, e você trouxe um caso muito interessante, como você já mencionou, da United States versus Anthony Industries Incorporation, que é um caso curioso, né? Que é uma máquina de arremesso de bolas de beisebol, não é isso? Então, conta para a gente um pouco o caso aí, como é que, né, se desdobrou aí as discussões do judiciário e como isso se liga ao que a gente está vivendo e discutindo hoje. Bem, primeiro, eu concordo plenamente com a professora Dora que a gente tem que conhecer um pouco mais não só das aplicações de IA, mas seus níveis, suas diferenças, o que está no nível ainda só de uma automação, aquilo que você alcança já algum tipo de robotização, né? E a gente tem esse caso, ele já era considerado um robô, né? Então ele era um nível de robô, tanto é que ele é chamado de robot dentro da decisão do juiz. A gente sabe que a gente tem chatbots hoje em dia que já interagem com as pessoas, até aí não quer dizer que você já é uma inteligência artificial no conceito que a gente tem hoje de inteligência artificial. Então, acho que esse já é um dos primeiros pontos para a gente tratar de uma possível regulação, que é essa classificação, sabe? Porque você não vai poder impor regras, que toda regra legal, ela tem todo o compliance, ela gera um custo. E ela impõe alguns requisitos que podem até dificultar uma viabilidade de uma inovação, tá? Então, esse caso que você acabou de perguntar, né, que eu acho que é interessante, é que, assim, se entendeu, né, mas eu não vou contar tudo para o pessoal sentir vontade de ler o caso no livro, mas se entendeu na época, primeiro alguns conceitos que são interessantes, que eles diziam assim, um robô não pode ser processado, não vou processar a máquina. Então, quando há um dano causado, que também é um outro conceito que a Dora acabou de colocar aqui, se eu tenho danos que podem ser causados
por robôs, quem responde pelo robô? Vai ser o fabricante, vai ser o distribuidor. Então, na época, eles trouxeram uma legislação americana, que é o Consumer Product Safety Act, tá? E que aqui foi o que a própria Dora colocou, né? Se você começa a ter um comportamento algorítmico que gere algum tipo de viés, que gere algum tratamento discriminatório, a gente LGPD, a gente vai aplicar CDC, a gente vai aplicar Código Civil, a gente vai aplicar um framework legal que nós temos hoje. Se ele vai alcançar ou vai ser suficiente, sabe qual é a parte que é mais desafiadora? E aí, Zavaglia, né, e Dora, é quando a gente vai para o criminal. Porque quando eu cito no meu texto que quando você trata de um robô assassino, que toda hora na parte penal, que você vai dizer assim, e se a máquina de algum momento tiver uma alucinação, porque eu já adoro esse termo, alucinação, né, na parte da IA, né? Eu falo, o que é uma máquina alucinada, gente? Uma alucinação na IA e resolver por aí, começando a atirar em todo mundo, que já aconteceu em drones, né? Ele voltar e atacar sem você, em princípio, ter dito para ele atacar, e aquilo gerar um óbito, né? Quer dizer, gerar uma ação para matar, né? Quer dizer, e aí? Então, numa parte criminal, que a gente não resolva em parte civil, você tem um desafio ali em algumas questões, né? Que a gente já vê que no direito digital, na parte criminal, a gente teve que construir alguns tipos novos, como a de invasão, né? Computacional, que foi um 54A, a gente hoje tem questões aí, hoje até mesmo do estelionato digital, tá? Quer dizer, você sempre tem alguma questão no modus operandi, naquela execução comportamental, que se você não estiver exatamente tratando daquela tipificação, você não consegue enquadrar, mas no direito civil você consegue ter uma amplitude, até por analogia. Então, o que foi o outro item da decisão lá norte-americana que é muito interessante? Porque eles falam sobre riscos. E aí eles falam que é risco não razoável. Porque eu posso esperar que um determinado robô tenha um nível de risco razoável. Quando eu vou lidar com uma máquina, ela pode cometer erros. Então, qual vai ser o nível de aceitação, que dose de assertividade eu aceito, né? Quando a gente fala de taxa de assertividade, Alexandre, eu acho que essa parte é muito legal, né? Do ponto de vista técnico, jurídico, qual é a minha tolerância para um produto que sai com erro de fábrica? Até hoje a gente fica baixando atualização na indústria de software. Toda hora tem um bug que você baixa atualização. Baixar atualização é um nome chique para uma coisa que quer dizer que teve defeito e que alguém te mandou uma correção, concorda? Mas quando a gente volta para uma situação que a gente está falando, né, de repente eu ter uma inteligência artificial junto com IoT, junto com nuvem, com tudo, controlando ali uma autonomia de frota de trucks, de caminhões, levando para o porto, né, produto de uma mineradora e de repente o caminhão, sei lá, sai desgovernado, atropela todo mundo, sei lá, é hackeado e vira um problema de cyberterrorismo, não sei, né? Então, seja o que a gente pensar que seja, onde eu posso aceitar em taxa de assertividade, né, uma dose de erro e que possa ser tolerável, que é o risco razoável que eles tratam aqui, e aonde não é unreasonable, né, ou seja, não seja razoável. Isso serve para quando a gente está desde usando um reconhecimento facial para uma autenticação, até se você estiver utilizando numa aplicação médica. Mas essas taxas de assertividade, esse risco razoável, não quer dizer que ele vai ser igual para cada aplicação. Ele vai ter distinções conforme o efeito que ele possa gerar, né? Um risco razoável para uma situação que você consiga trazer, como eu estava comentando com drones, né? E numa situação que possa gerar até um risco para a vida. Hoje, drones monitoram vias de trens, ou se você tiver aqui o metrô, a linha amarela do metrô de São Paulo, ela é
totalmente automatizada, ela tem bots, né, e tudo, né? Ela é autônoma ali, né? Então, qual é a dose de risco razoável, aceitável, se você tiver grande população versus, de repente, uma babá eletrônica, uma coisa individual para um único indivíduo, né? Uma grande vigilância de uma grande cidade versus uma única câmera ou uma assistente conversacional de uma única pessoa, quer dizer, então, eu acho que esse caso, ele é interessante porque como havia risco de morte, esse parece curioso que ele arremessava bolas, né, o Alexandre, mas ele pirou, o robô pirou e foi para cima da pessoa, assim, sabe? Casos de. Dora, é o robô surtado, alucinado, partiu para cima, jogando as bolas na pessoa com risco de morte e severe injury, entendeu? Então, claro que a gente trazendo agora, nesse caso de desde 1984, mas nos princípios bases do direito, né? Responsabilizar fabricante, se entender que vinha com vício, com erro de fábrica, ou proprietário, se entender que houve algum descuido, negligência ali de proprietário, ou aquela velha história, né? O que não tem remédio, remediado está, coloca um seguro obrigatório para uso de adbots que tenham interação social, e aí o seguro vai ter que cobrir coisas que a gente não consiga imaginar que um bot com convivência social possa fazer conosco, porque quando eu estive lá em São Francisco, na minha pesquisa, eu visitei uma ONG que protegia os direitos dos robôs. E eu achei isso muito interessante. Alexandre Dora, só na Califórnia e ali em São Francisco, para já ter uma ONG de proteção dos direitos dos robôs. E aí você fica pensando sobre isso, né? Porque conforme a gente for avançando, o que eu posso não fazer, né? Com esses robôs, né? E a partir daí, aonde que vai, o que que vai parar? Porque isso me lembrou umas coisas, Alexandre, quando a gente esteve lá no Web Summit, lá em Portugal, e que todo mundo estava falando de metaverso, de Web3, de tudo isso, porque começou a ter coisas no metaverso, como, por exemplo, ter um bebê no metaverso, ter um pet no metaverso, sabe essas coisas? Então, a gente sempre tem que parar para avaliar depois que consequência que tem, né, essa cansada daquele bebê digital, daquele pet digital, cansada daquele bot, abandono de robô, maus tratos de robô, assédio de robô, e aí a gente vai levar para uma outra questão que é muito interessante, que se ele substitui alguém que está empregado, ele teria que pagar para a Previdência, para o imposto, uma taxa, né? Porque senão, como é que fica? Né? A gente no futuro, daqui a 30 anos, quando estiver aposentado, e daqui a 30 anos tiver robô trabalhando, se ele não pagar para ninguém, quem é que paga a nossa aposentadoria? Essa é uma discussão atual na França, porque quem está na força de trabalho que paga a previdência de quem está aposentado, né? E outras questões, né, que a gente está falando depois de propriedade intelectual, será que a gente sempre vai ficar protegendo a criação só humana, né? As questões relacionadas a, como eu estava dizendo, se você vai conferir ou não alguma identidade ou não esse robô, porque a gente hoje tem uma relação com os pets, as pessoas vão ter com robôs, como tem o robô que é que eles chamam de cuidador, né? O Japão está com robôs cuidadores fantásticos, né? E que a pessoa gera até um certo apego, né? Então, assim, bem, eu não queria me estender tanto, mas esse caso, e aí eu trago esse caso para ilustrar, mostra, assim, o desafio que nós temos ao trazer uma regulação nova, que eu concordo com a Dora, que ela precisa trazer uma camada de segurança jurídica para nos ajudar a resolver melhor
os problemas que vão ficar mais complexos com as nossas interações numa sociedade mais robótica, da inteligência artificial. Porque para tratar as questões que nós já temos todos um framework legal. Então, eu acredito que precisa se entender assim, que problemas nós gostaríamos que a legislação nova pudesse resolver e como ela vai trazer custos de implementação, como ela vai trazer penalização, o que eu vou querer trazer com essa penalização, com essa fiscalização. Eu quero que o mercado chegue aonde, do ponto de vista de conformidade, né? Quero que todos sigam um padrão para que esse robô tenha uma base mínima ética, que ele sempre faça uma denúncia. Se ele vê uma coisa errada, ele tem que denunciar na polícia, denunciar em algum lugar, porque hoje ele não sai de fábrica com alguns padrões, né? Não, quero que venha de fábrica assim, que nem a legislação que diz que tem que vir com cinto de segurança de 3 pontas de fábrica. Nós entendemos que precisava ter a legislação, obrigar todo mundo a botar o cinto, que segurança tem que vir de fábrica. Então, toda a inteligência artificial precisaria vir de fábrica com o quê? Quais são os compromissos? E aí, depois, qual é o meu dever de reporte? O que eu faço com isso? Acho que é mais nessa linha que a gente deveria trabalhar. Muito bom. Eu tenho aqui muitas ideias, coisas para falar, né? Mas hoje eu estou só aqui me segurando como mediador. Mas essa questão aí, né, da responsabilidade civil e a penal, né, eu tenho visto muitas discussões interessantes, porque é isso, né, a responsabilidade civil você pode responsabilizar a empresa, mas o penal não, você precisa responsabilizar uma pessoa, né? Como fazer isso? Mas é uma discussão própria para outro dia. E aí, pelo nosso tempo, né, que tudo passa muito rápido, eu vou fazer a última pergunta aqui para a professora Dora, e depois a gente partir aí para o nosso encerramento, né, professora Dora, aqui, como a Patrícia está colocando, né, a gente tem uma característica dessa tecnologia que muitas dessas questões são contextuais, né, são em cada caso, né, como é que a gente entende o risco de cada tipo de aplicação, muito difícil a gente criar uma regra geral, né, e você colocou no seu artigo também, né, essas características das redes neurais profundas, né, como essa variável de incerteza, correlação versus, né, causalidade, a gente sempre prevê o futuro com base no passado, e isso obviamente tem muitos desses reflexos de desigualdades sociais ou vieses negativos aí, né, nessas próprias bases passadas, né, trazendo essa subjetividade humana também, essa opacidade chamada aí dessas técnicas, resultados tendenciosos e todas essas questões, né. Então, como é que você vê esse desafio, né, de a gente encarar essa contextualidade de cada aplicação e dentro dessa lógica, especialmente das redes neurais profundas, né, que a gente tem esses desafios técnicos e essa característica e limitação de utilizar os dados do passado, né, e, de certa maneira, trazer resultados presentes que muitas vezes a gente não consegue entender claramente como isso aconteceu. Quais são os caminhos aí para a gente tratar essas questões? Ora, Alexandre, você já falou, trouxe algumas das questões que eu abordo no artigo. Eu acho que a natureza dessa tecnologia, por um lado, a gente tem. Porque não dá para pensar, vocês são advogados, conhecem melhor que eu isso, não dá para pensar no marco regulatório que daqui a 3 meses, 6 meses depois de ele entrar em vigência, ele já está obsoleto, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, quando a gente está desenvolvendo alguma proposta, alguma alternativa de regulamentação da inteligência artificial, tem que pensar um pouco no futuro. Hoje, praticamente tudo que permeia a aplicação de inteligência artificial, implementação em todos os setores, se refere a uma determinada técnica, redes neurais profundas. Mas existem esforços já em centros de pesquisa tentando desenvolver outras técnicas, né? Então, pode ser que daqui, isso da mesma forma que a solução de inteligência artificial do ChatGPT de criar outra técnica alternativa de inteligência artificial, possa daqui a um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, acontecer, se concretizar, né? Trazer de fato resultados positivos. Então, como é que a gente fica? Eu acho que a gente, na hora de regulamentar, tem que pensar de uma maneira mais ampla. Tem que ser uma regulamentação que não se detenha exatamente ao que essa técnica é hoje,
né, que ela dê espaço, eu não sei como fazer isso, porque exatamente eu não sou jurista, mas tem que dar espaço, tem que permitir que ela comporte outras técnicas, outras soluções no futuro, e, ao mesmo tempo, tem que ser flexível, que ela possa ser adaptada, né? Por isso que eu acho que esse processo de adaptação se torna mais fácil se fizer setorialmente, né? Então, porque hoje, por exemplo, os bancos estão usando intensamente a inteligência artificial, aliás, já há alguns anos. São determinados produtos, mas daqui a pouco vão ter novos produtos com inteligência artificial, por exemplo, no setor bancário. Então, o Banco Central vai estar acompanhando esse processo, né? Porque é muito difícil falar hoje, trazer uma regulamentação que vai reger, né? Imagina que, pelo menos por um tempo razoável, o desenvolvimento e o uso dessa tecnologia na sociedade com base na natureza ou nas características de uma técnica específica, né? Então, por isso, essa é outra das razões que é importante essa discussão, né? Se conhecer como é que a gente enfrenta esses desafios, né? Senão, é o que eu falei antes, entrou a IA generativa, algumas soluções de IA generativa passaram a dar certo e, de repente, mudou a natureza, a essência do caminho de regulamentação que estava se seguindo, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. Então, amanhã, nada garante que daqui a 6 meses não tem uma outra solução de inteligência artificial igualmente disruptiva. Então, como é que a gente faz? A gente vai ter que mudar a regulamentação a cada 6 meses? Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que isso tudo precisa ser discutido, né? Pensar num horizonte de longo prazo, de um certo longo prazo, uma regulamentação, um arcabouço regulatório, como é que ele vai ser flexível para se adaptar. Existem algumas, vocês conhecem melhor que eu, mas existem algumas regulamentações já em vigência, por exemplo, na área de saúde, que comporta anexos, né? Então, você vai mudando os anexos, pode ser um determinado remédio, por exemplo, medicação, que você muda os anexos, você inclui outras novas medicações. Então, talvez tenha anexos que possa ser incluído outros tipos de aplicação, outras soluções de inteligência artificial, outras características, né? Mas tudo isso que eu não, volto a dizer, eu não sei a solução, porque não é minha especialidade, eu não sou jurista, como é que se transforma isso num projeto de lei, mas eu acho que faz parte das discussões, né? Ela não pode ser rígida porque nós estamos no começo. Essa técnica, como eu disse, que permeia praticamente todas as aplicações, ela foi reconhecida pelo mercado, pela academia, em 2012. Ela começou a usar de uma forma mais em larga escala, 2015, 16, 17, tudo muito nos primórdios. Aí a generativa, a primeira solução de generativa, a primeira arquitetura foi em 2014, mas a que de fato fez a diferença são as arquiteturas que foram propostas, soluções, em 2022, o ano passado, né? Mesmo antes do ChatGPT, que foi tornado público em 30 de novembro. Então, é tudo muito recente, né? Então, como é que lida, né? Como é que cria um arcabouço regulatório que tem que ter um tempo de sobrevivência, né? Não pode mudar a cada 6 meses, e ao mesmo tempo, levando em conta a velocidade de transformação. Então, tudo isso precisa, para quem está coordenando, para quem está liderando o processo de criar o arcabouço regulatório, precisa ser discutido, precisa ser entendido, né? Como é que a gente enfrenta esses desafios numa tecnologia tão complexa, tão abrangente. Ela não é um produto, como também está no artigo que a gente publicou no Valor, que o Alexandre citou anteriormente. Não é a mesma coisa que regulamentar um produto ou um serviço. É muito mais complexo a inteligência artificial, exatamente porque ela permeia todos os setores. Então, quando você usa a inteligência artificial para um sistema de streaming que recomenda uma música ou um filme ou uma série, tem um impacto do ponto de vista ético absolutamente distinto quando você aplica na medicina, na área de segurança, né? E tem impactos também no mercado de trabalho, que é importante também. Como é que
é uma discussão. A regulamentação deve incluir essa parte, deve proteger de alguma forma o trabalhador em relação aos impactos da inteligência artificial, ou não, ou isso não é um assunto que entre no arcabouço regulatório da inteligência artificial. Em suma, tem várias questões que não estão claras como conduzir. É isso aí, infelizmente aí nosso tempo, como todos esses bons papos, né, passa rápido. Nós estamos aqui nesse webinar, que é uma série de discussões para o lançamento da obra Governança, Ética e Inteligência Artificial, coordenada pela Marina Pfefferbaum, Alexandre Pacheco, por mim e pela Ana Silveira, como das atividades aqui do CEP da FGV São Paulo. Tem grandes autores e autoras, né, como a professora Dora e a professora Patrícia. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês, sou grande admirador do trabalho, né? Primeiro que hoje a gente tem muitos especialistas do momento, né? Pessoas que começam a escrever e falar sobre os assuntos, e vocês duas estão muito longe disso, né? São muitos anos de dedicação verdadeira, né? No trabalho, na pesquisa, na produção científica também, para ajudar nessas discussões do mercado. E por isso que eu fico muito feliz aí a gente estar junto aí nessa jornada. E queria deixar para vocês, então, uma última frase aí, um último pensamento para como é que a gente segue aí, para onde a gente deve ir, quais são os cuidados. Sei que é um desafio falar tudo isso numa frase ou num pensamento, mas só para te deixar aqui uma fala final das duas aí, pelo tempo que a gente já até ultrapassou aí dentro do limite do que a gente tinha combinado. Então, começa pela Patrícia. Bem, obrigada, Alexandre, pela oportunidade. Eu acho que a gente segue estudando, pesquisando. Eu acho que quem tiver a oportunidade de adquirir a obra vai poder fazer uma leitura fantástica aí, com um trabalho primeiro de uma organização que vocês fizeram, de juntar muitos autores excelentes. No meu artigo, eu com a Milena Grado, trouxemos, então, esse olhar que eu acho que complementa, né, com um todo dentro da obra, e, logicamente, é um assunto de estudo contínuo, né? Tudo que nós estamos produzindo, né? E eu mesma comentei aí na época no meu doutorado, né? E a gente continua buscando o olhar para se manter atualizado, porque a tecnologia está avançando. O que a gente pensou alguns anos atrás, a gente não estava no contexto da IA generativa, agora a gente está fazendo uma revisitação olhando esse contexto e o que vem para o amanhã, né, o que a gente vai ser desafiado. E eu adoro, eu falo, Dora, para o meu filho, né? Que profissão você gostaria? Eu falo assim, ai, filho, inventor. Eu acho o máximo quando a pessoa assina inventor, né? Então, assim, sabe, a nossa capacidade, né, de criar, de inventar, e o ser humano tem esse diferencial, né, com relação aos demais, né, animais da natureza, né, desenvolver tecnologia para poder trabalhar essa melhoria do bem-estar, né, humano, mas temos que ter um cuidado, como a gente falou, né, criador e criatura, né, para que a gente também não faça com que a criatura, de repente, se volte contra, né, e eu adorei, Dora, só fazendo aqui um pequeno spoiler, para todos, né, porque quando você começa o seu artigo falando de um dos filmes que eu mais gosto da face da Terra, porque eu preciso assistir Blade Runner, sinceramente, 1 milhão de vezes, e ele continua atual, né? Porque, para mim, teste de Turing, inclusive, que é feito ali no replicante, aquela questão toda, mas eu acho que agora eu provoquei a Dora de novo, e se deixar, Alexandre, a gente não vai conseguir terminar a nossa fala, mas o seu abre do seu artigo já faz assim aquela vontade de ler. Eu adorei esse jeito que você fez para provocar. Ó, gente, para quem assistir aqui, não perca, o artigo da Dora está falando sobre a imparcialidade de máquina e ser humano, e abre com Blade Runner. Olha isso, olha o poder dessa mulher, entendeu? Olha o Patrícia jeito fazendo que o ela trouxe. merchandising do livro. Não, olha Tá certo. isso, não, muito bom, eu gostei muito. Dora, deixa aí sua frase final aí, pessoal, e lembrando a todos, né, que eu acho que, acima de tudo, do nosso trabalho, do nosso
vivência acadêmica. Acho que nós somos pessoas de propósito verdadeiro, né? O que a gente quer é ajudar a sociedade, achar o balanço entre todos esses atores aí do cenário, e certamente a professora Dora é um dos maiores expoentes aí desse caminho aqui no Brasil e no todo mundo, com certeza. Professora Dora. A única coisa assim que eu acho que eu já disse é que é tudo complexo e a gente tem que se dedicar, né? Não é simples, a gente tem que estudar, a gente tem que interagir, a gente tem que discutir, debater, chamar os especialistas, ouvir o que está acontecendo lá fora, mas não é só ouvir, né? Investigar mesmo, aprofundar. Eu acho que assim, às vezes me traz um certo desconforto a tendência nossa aqui no Brasil da superficialidade, né? Eu acho que a gente tem que demanda empenho nosso para entender o que está acontecendo, e sem a gente entender profundamente de que se trata, fica muito difícil participar e contribuir efetivamente, né? E a gente pode amanhã ter um marco regulatório que é a minha maior preocupação, que não sirva nem para proteger a sociedade, nem incentive a inovação, né? Trave a inovação e não proteja a sociedade. Então, isso vai ser o pior cenário que a gente possa ter. Então, é melhor que a gente... Eu acho que a questão da regulamentação, eu acho que já é consenso hoje. Eu nunca mais... Já tem, sei lá, pelo menos esse ano, nunca mais não vi ninguém se declarar no mundo inteiro contra a regulamentação, né? Inclusive, os executivos, CEOs das Big Techs também estão falando sobre regulamentação. Então, acho que não é mais uma discussão, vamos regulamentar ou não. A discussão é como fazer isso, né? De uma maneira que, de fato, proteja a sociedade, como eu já disse, e não crie um custo tão grande para estar em compliance que desincentive a inovação, que favoreça a concentração de mercado, porque impeça as médias, pequenas e startups, empresas de estarem em compliance, né? Então, acho que tudo isso são questões, são cuidados, né, para a gente ir construindo. E como a gente, nesse artigo que também já foi citado, uma das frases que nós falamos lá é que o processo, e eu tenho defendido isso muito, o processo é tão importante quanto o resultado final, né? O marco regulatório da internet, por exemplo, no Brasil, levou 5 anos de discussão, com 800 emendas. Então, esse processo de discussão é muito importante, né? Senão, depois a gente vai ter um marco que, inclusive, como é que a gente vai fiscalizar? Nós ainda estamos aprendendo como fiscalizar a lei de proteção de dados. E na Europa é a mesma coisa. Tem vários países na Europa que não estão efetivamente fiscalizando e punindo agressões à lei de proteção de dados, né? Então, isso é um assunto mais, digamos, menos complexo do que da inteligência artificial. Então, nós ainda estamos aprendendo. Bom, mas é isso. Então, super obrigada. É sempre um prazer. Eu pensei inicialmente que era presencial, que eu ia poder dar um abraço em vocês dois, mas, infelizmente, foi virtual. A gente dá um abraço virtual aqui e com certeza nós vamos estar juntos aí em breve. Agradecer mais uma vez, professora Dora Kaufmann, professora Patrícia Peck. Lembrando a todos que o livro Governança Ética e Inteligência Artificial está disponível no site da Almedina e nos melhores canais aí de venda de livros, online e também, né, físicos aí nas lojas. E agradecer também a todo o time do CEP por esse trabalho excepcional que tem sido realizado para trazer tendência de direito e tecnologia, para se aprofundar nessas questões, publicando obras como essa e também diversas pesquisas e textos, e que a gente possa se encontrar em breve. Então, esse papo está disponível nos canais do CEP, no YouTube, no site do CEP, e em breve nós teremos mais conversas aí sobre o livro e todas as discussões que nós temos participado aqui no CEP. Um abraço a todos e até breve. Obrigada.